Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Portanto, lição número 13, fechando o trimestre. Judas, um chamado a batalhar pela fé. Nosso texto áureo está no verso 3. Verso 3 do texto que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa leitura bíblica em classe é o verso de 1 até 7. E vamos fazer essa leitura na sequência do nosso estudo, no seu desenvolvimento. Mas queremos frisar o verso 3, o nosso texto áureo, que precisamos ter como verso de maior importância, o destaque que queremos dar nesta lição. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O nosso esboço para o momento está em 3 subtítulos, conforme o nosso costume: a batalha da fé. Como segundo subtítulo, o perigo dos falsos profetas. E o terceiro subtítulo, as armas da nossa batalha. Muito bem, isso colocado e avançando no nosso estudo, como introdução, consideremos o texto que está colocado, que diz para nós: na lição anterior, estudamos o último capítulo de Levítico e assim encerramos o estudo deste livro, com uma consciência mais esclarecida quanto à santidade de Deus e o seu alcance e implicação sobre todos os aspectos da nossa relação com Ele, a nossa relação com Deus, ilustradas na precisão, na solenidade e riqueza do significado do culto levítico, ou dos rituais e mais prescrições do livro de Levítico. Na lição de hoje estudaremos a Epístola de Judas, um texto breve que, embora distante no tempo daquela escritura mosaica, trata de um assunto muito pertinente à aplicação do que aprendemos sobre santidade divina, como combater contra tudo o que possa nos levar ao abandono da fé e como preservar essa fé em um coração puro e incontaminado. Muito bem, foi escolhido o livro de Judas por se achar mais adequado dentro do assunto que vínhamos tratando antes, o livro de Levítico, e a situação que nós estamos passando, a realidade dos nossos dias na face da terra. Ou seja, santidade é a publicação de todo o livro de Levítico, tempo todo: sede santos porque eu sou santo. E dentro desta colocação, agora Tiago fala algumas coisas, apóstolo Paulo sempre falou sobre esse aspecto, Hebreus fala: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Mas Judas também coloca uma carta nessa preocupação, vendo as coisas acontecendo e
exortando os irmãos a batalhar por esta fé que receberam. Fé esta que vai falar de um comportamento, de uma vivência diante de Deus, dentro do assunto de santificação ou de não afastamento da doutrina colocada, dos mandamentos dados por Deus. Isso posto, vamos continuar considerando os versos 1 e 2, na Bíblia Sagrada está e também está em tela. Judas escrevendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. São as palavras iniciais de Judas para nós. Assim, observa aqui do texto bíblico, estamos pegando aos poucos os versos e agora tão somente o verso 1 e 2, que é a apresentação que o escritor faz de si mesmo. Mas consideremos na sequência, no nosso primeiro parágrafo desse subtítulo, primeiro, a batalha pela fé. O assunto e o texto em tela diz o seguinte: o escritor começa por apresentar-se como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, o que nos permite identificá-lo primeiro como um apóstolo. Assim como Pedro e Tiago, que também eram oriundos do judaísmo, Judas dirige sua exortação primariamente a comunidades cristãs, onde prevalecia o elemento judaico, haja vista que pressupõe de seus leitores o conhecimento prévio das passagens que cita no Antigo Testamento para fundamentar sua exortação e até alguns detalhes daquilo que quer expor, detalhes esses provavelmente conhecidos apenas por tradição. Essa colocação que estamos fazendo, e dentro desse primeiro texto, queremos chamar a atenção para o ponto de que Tiago, quem é Tiago? Porque Judas cita como sendo irmão de Tiago. Existem muitas palavras colocadas e uns costumes nossos de afirmar coisas que, se os irmãos prestarem bem atenção nas Sagradas Escrituras, parece que não tem consistência. Vamos falar claro. Estamos no estudo e isso não é importante, vamos dizer assim, doutrinariamente. Se formos observar nas Sagradas Escrituras a nomeação dos 12 apóstolos, nós vamos perceber que temos 2 Tiagos, temos 2 Judas, que são pessoas totalmente diferentes uma das outras, ainda que alguns sejam irmão um do outro, mas um Judas irmão de Tiago nós não temos nas Escrituras. Pode ser visto a expressão de Judas filho de Tiago, aí complica um pouquinho mais, e parece assim muitos Judas dentro desta colocação. O Iscariote, nós sabemos, foi o traidor, já foi retirado, vamos dizer assim, do apostolado, e outro substituiu, e mais tarde Paulo vem estar sendo nomeado, citado como apóstolo. Mas que outros apóstolos nós temos nas Sagradas Escrituras? Não temos citação nenhuma, só Paulo praticamente. Mas certamente, com o passar dos anos, do desenvolvimento da igreja, se espalhando por todo o mundo, Deus deve ter levantado apóstolos, mas quais são eles? Nós não sabemos. Hoje muitos tomam para si esse título. Se tomaram para si, Deus não estaria envolvido? Se Deus o fez, Deus os confirma também, sem problema nenhum. Mas o nosso Judas é de fato um apóstolo?
Não temos prova disso. Temos costume de falar apóstolo Judas, citando esse ponto, mas damos a nossa mão à palmatória no sentido de que é um que está escrevendo dentro do cânon sagrado, como aquele que tem zelo pelo Evangelho e quer o bem das igrejas. Se é apóstolo, se não é, não faz muita diferença, que o título não importa nada. O importante é a palavra ser inspirada por Deus nessa colocação que aqui é feita de Judas propriamente dito. Mas vamos estar atentos, porque muitos afirmam coisas que às vezes depois não há sustentação. Mas consideremos, deixemos esse Judas como apóstolo, irmão de Tiago, e por isso mesmo muitos já colocam como irmão do Senhor Jesus Cristo, porque de fato um dos irmãos de Jesus na carne era também chamado Judas. Tem Tiago, tem Judas e mais algum. Ou seja, pode ser, pode não ser, mas isso não altera a doutrina em si mesmo, e precisamos ficar mais em paz quanto a isto. Mas o importante nesse texto que apresentamos, ainda que não estamos lendo exatamente esse texto, é o fato de que Tiago está escrevendo dentro de uma exortação, preocupado com a igreja do Senhor Jesus, e que ele coloca no aspecto da fé que deve ser certamente guardada. Continuando, observe os versos 3 e 4, naquilo que Judas escreve depois de se apresentar: Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esses versos 3 e 4, porque se introduziram, continua Judas falando, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aí está esta colocação para nós. E vamos outra vez destacar a expressão que temos no segundo parágrafo: batalhar pela fé, denota um aspecto do viver cristão já conhecido em outros escritos sagrados. A fé é um bom e precioso depósito que não podemos conservar intacto e seguro simplesmente deixando-a estar por si mesma, mas é necessário diligência para não deixá-la ser dilapidada, por assim dizer, pelos seus inimigos, e ser despojados dela, estaremos derrotados e privados da esperança da vida eterna. Consideremos essas colocações bem claro. Judas falando batalhar pela fé, fé é o dom de Deus, e sem fé ninguém pode agradar a Deus. E continua Judas falando. Então se adianta Judas a propósito do assunto, destacando que é sobre um tipo de inimigos da fé que ele irá tratar: os falsos profetas que vinham se introduzindo no meio da igreja. E é o assunto que nós temos em seguida. Consideremos bem, se Paulo, falando de falsos profetas, ele chegou a citar pontos doutrinários, Judas não está tendo essa preocupação de falar primeiramente dos pontos doutrinários que falsos mestres estariam alterando e estabelecendo doutrinas errôneas no seio da igreja.
ele está mais alertando que certamente haveriam falsos mestres, falsos profetas, e que deveríamos estar atentos, principalmente sabendo que sobre todos que erraram no passado, sobre eles vieram juízos de Deus, e que os atuais, seja que época for essa, alguns séculos atrás, lá no princípio do cristianismo ou hoje, certamente todos esses passarão pelo juízo de Deus, e que nós possamos perceber. Temos que estar precavidos de um lado, porque não podemos ser levados por uma falsa doutrina, mas por outro lado devemos estar atentos dentro do aspecto, primeiro, se é palavra de Deus ou não é, e depois se está havendo um juízo de Deus, se alguma coisa se manifesta aprovando a pessoa ou reprovando. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, não pode. Seria uma das colocações que Jesus disse, ou na afirmação que ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então devemos estar atentos nesse particular. Mas continuando um pouco mais, observem dentro das Sagradas Escrituras que temos outros pontos, como em Romanos capítulo 8, citações em que agora nós colocamos para destacar mais esse ponto. Em Romanos 8, verso 9 e verso seguinte, diz para nós: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos, ou o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nesta colocação de Paulo, acrescentado a preocupação de Judas, nós temos esse particular de que precisamos batalhar pela fé, mas sem a unção do Espírito estamos em dificuldade. Porque o Espírito de Deus discerne todas as coisas, e Ele vai nos conduzir para uma vida correta também, e nos livrar de tudo aquilo que seja ensino enganoso que possa aparecer no meio dos fiéis a Deus. Ou seja, guardar o bom depósito, buscar a unção de Deus, e nisso estaremos preservando esta mesma fé. Mais uma palavra ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19, que diz para nós: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ou seja, perderam a fé, náufragos são, e seria o caso de morte. O perder a fé é a colocação de Paulo a Timóteo, que é a mesma preocupação de Judas, falando: vão batalhar pela fé. Muito bem, isto posto, andando mais um pouco na nossa lição, agora os versos 5 até o verso 7, complementando esse primeiro subtítulo, quando a palavra diz para nós desta forma, lendo a Bíblia:
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E verso 7: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí está a colocação para nós entendermos. Ou seja, Judas continua falando que houve sempre falsos profetas, falsos mestres, mas o juízo de Deus reprovou-os, para lembrarmos que se entrarmos por esse caminho, se não vigiarmos nisso, sermos achados, a condenação é certa, assim como foi naquele tempo passado. Dentro da nossa lição, encontramos também o subtítulo 3, ou o parágrafo 3º, onde temos mais uma observação ou palavras que são estas. São citados 3 exemplos como testemunho de que a graça de Deus não deve ser tratada levianamente, mas pode ser corrompida e perdida pelo mau uso e negligência, até tal situação converter-se em motivo de ruína para os que outrora haviam sido favorecidos pela misericórdia divina. Primeiro, os israelitas que foram resgatados do Egito e pereceram pela incredulidade. Segundo, os anjos que receberam um principado e foram entregues a cadeias eternas e de escuridão por abandoná-lo. Sodoma e Gomorra e outras cidades que habitavam nas verdes e abundantes planícies do Jordão, mas foram destruídas pelo fogo por terem se entregado à imoralidade. Muito bem, aqui temos um ponto importante que eu quero destacar, ainda que não é a nossa preocupação principal, mas estamos no assunto e vamos destacar bem isto. Judas não está entrando muito em a questão de doutrina, de ensinos certos, para a gente evitar um ensino errado, incorreto. Ele está preocupando mais que a gente vigie, batalhe para que seja conservada a fé no modelo correto das Escrituras. E fala então dos juízos de Deus que já aconteceram. Não são juízos para acontecer, para vir em algum tempo, mas já existem. Esses juízos já foram aplicados, começando que os muitos milhares e milhares de israelitas que saíram da terra do Egito, saíram da escravidão, foram caminhando com Deus, vivendo prodígios e maravilhas, mas em algum momento, por incredulidade, apesar de verem muitos sinais e maravilhas, chegou alguma hora, duvidaram, foram incrédulos, tombaram no deserto. Ou seja, saíram do Egito e não chegaram à terra prometida. E é nosso cuidado hoje. Saímos de um Egito, de uma situação errada, sem Deus, sem conhecimento de Deus. Tendo conhecido a Deus, não vamos desviar desse conhecimento para não tombarmos nessa jornada deste mundo, no deserto que hoje se apresenta, e que o mundo é esse deserto. Precisamos ter esse cuidado. Por incredulidade, já estavam salvos, já estavam caminhando para a terra prometida. É só questão de tempo, e seria logo, se não viessem a murmurar, ficar incrédulos, porque eles mesmos que tornaram a jornada mais longa. Não foi porque Deus quis, digamos assim. Mas é um caso. O segundo caso, bem citado aqui, quando fala a respeito dos anjos no verso 6.
leio de novo esse verso: e aos anjos que não guardaram o seu principado. No quartel, vamos dizer assim, que abandonaram o posto, porque eles estavam dentro da organização de todo o controle, vamos dizer assim, do que Deus estabeleceu em todo o universo. E muitos seres angelicais abandonaram o posto para seguir Satanás, para formar um novo reino, uma divisão. Foi a primeira divisão, e hoje está cheio de divisões, mas uma primeira divisão indo para as bandas do norte, porque Satanás queria ser igual a Deus e se colocar, posicionar nas mais altas nuvens na banda do norte. Fez isso? Fez. E ficou por isso mesmo? Não ficou. É isso que nós precisamos ter firme conosco. O que diz aqui? Deixaram o seu principado, não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, mudando-se lá para o norte. Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. É coisa passada. Então, com respeito à prisão de Satanás, já é coisa passada. Ele já está preso, e todos os seres que o acompanharam nos lugares celestiais já estão presos. Mas qual prisão? É que nós precisamos entender. É a prisão de estar envolvidos por trevas, ou seja, eles não têm a luz de Deus, perderam a luz de Deus. Eles podem ter luz fluorescente, de neon, de LED, pode ter muitos outros tipos de luzes que clareiam a sua vida afastada de Deus, mas a luz de Deus eles não têm, estão reservados dentro de uma escuridão espiritual. Por isso que Satanás luta contra Deus, perde, e não aprendeu ainda que não lutar contra Deus é perda de tempo, sempre será derrotado. Ele não enxerga a realidade dos fatos, está em cegueira. Assim como um crente hoje, que pode estar cheio de graça, de luz de Deus, de bênçãos de Deus, mas se afastando, vai perder essa graça, vai perder essa luz, vai perder muitas coisas. Ele pode achar-se bem, desfrutando do mundo, mas não tem mais nada de Deus, não tem mais nada de Deus, morreu espiritualmente. A palavra que temos em Apocalipse: tu que dizes que está vivo, isso, aquilo, aquele outro, e não sabe que é cego, miserável, nu e morto também. Assim Satanás espiritualmente está em plena trevas, vivendo, lutando, combatendo contra os de Deus e o próprio Deus, mas sempre derrotado, sempre derrotado, sempre derrotado. E o que falta é o final desse verso 6, até o dia do juízo daquele grande dia. Só falta ser lançado no lago de fogo e enxofre, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 20. Então, Satanás preso 1000 anos, isso já é presente, não é futuro. Já estamos no final. Ele foi preso lá, na proclamação que ele disse: irei para as bandas do norte. Quando ele se afastou de Deus, entrou em trevas. Pronto. E cumpre a palavra que está em Isaías, em Ezequiel, e que eu resumo nessa expressão. Ele dizia: subirei às mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo. E Deus responde: subirás, descerás ao mais profundo do abismo. Pronto. Ele achou que subiu, mas na verdade espiritualmente ele estava avançando no abismo, na escuridão, no afastamento de Deus. E aí, se alguém quer entender mais um pouco, lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor falou à serpente: rastejarás, comerás o pó da terra. Não é para uma serpente que andava em pé que depois veio a rastejar. A palavra refere-se a Satanás. Sim, que a serpente enganou Eva. Isso está descrito em Apocalipse, no capítulo 12. Era Satanás que tentou a mulher. E depois veio a sentença: rastejarás. Ou seja, acha que subiu? Não, você está rastejando. Ou seja, sempre envolvido com o homem que é pó. Esqueceu de estar envolvido com as coisas sublimes
dos lugares espirituais, naquilo que é o projeto de Deus, mas anda no seu projeto, que é procurando o homem pó, e nisso se envolvendo e perdendo a grandiosidade dos lugares celestiais e uma companhia em paz com Deus. Precisamos entender essas coisas para não andarmos como aqueles que estão esperando Jesus voltar, e aí virá o milênio, prisão de Satanás, não sei mais o que. Não acontecerá isso. Jesus virá, arrebata a igreja e pronto, é o fim. Precisamos estar bem firmes nisso. Não haverá isso, porque isso já existe, já aconteceu. Satanás em prisão, e a apostasia, e o anticristo, e tribulação, tudo está presente, e não acontecerá isso depois do arrebatamento da igreja, porque Jesus vem nas nuvens, e das nuvens vai embora. Jesus não é mais carne para viver nesse mundo, então estamos esquecendo disso. Ele já está num corpo glorioso, tendo vencido a morte. Mas continuemos um pouco mais na nossa lição, agora os versos 8 até o verso 11, dando abertura a um segundo subtítulo, que é o perigo dos falsos profetas. Vai do verso 8 a 19, mas vamos por parte. 8 a 11 inicialmente, e a palavra de Deus diz para nós isto, está em tela: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá, ou Coré, conforme algumas versões. Ou seja, todos aqueles que se levantaram sofreram juízos. Eu estava citando antes sobre aquelas reprovações de Deus, que citei ser 3. Comentei a primeira saída do povo de Israel do Egito, mas tombando no deserto por incredulidade. Satanás, que disse que ia subir para fazer um reino separado de Deus, mas na verdade entrou em trevas, está preso nessa situação, cadeias de escuridão. E o terceiro é Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas. Não sabemos quantas cidades foram destruídas, mas por causa da imoralidade que hoje está no mundo aí. E pensa que o juízo de Deus não virá? Certamente o juízo de Deus virá para esse mundo tão imoral, tão corrupto. E agora, outra vez, observe que são juízos e já acontecidos, sentenças já aplicadas. Verso 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, reprovado, e perdeu até primogenitura em Adão, e não é contado na geração de Adão. Tanto que a contagem, a genealogia em Adão é Adão, Sete, Enos, e vai avançando até chegar a Noé, e a sequência está na Bíblia, e outro só Deus também sabe. Caim reprovado totalmente. E depois, um detalhe: toda a sua descendência morreu no dilúvio, né? Não esqueçamos disso, não sobrou ninguém de Caim. Continua o verso 11: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, profeta do Deus Altíssimo, colocou em prioridade o dinheiro que ia ganhar de recompensa por amaldiçoar o povo de Deus, e nisso agradando a Balaque e aos moabitas. E depois ensinando os midianitas a provocarem o povo para a queda diante de Deus. Foi morto, não aproveitou o dinheiro que ganhou, se é que ganhou, né? Porque que ele vendeu o povo de Israel para os moabitas, depois para os midianitas vendeu, mas não levou nada, não desfrutou de nada. E finalmente
a contradição de Coré ou Corá. São pessoas que se levantaram contra Moisés, dizendo que Moisés estava detendo o poder e o governo, a administração do povo de Israel no caminhar do deserto, e que eles tinham direito também, tiveram direito, foram tragados pela terra e não aproveitaram nem a sua vida normal do dia a dia. Então vamos entender esses particulares que nós estamos falando. Judas está insistindo em mostrar de várias formas que todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, contra Deus, ou se desviaram de Deus, não guardaram a fé ou foram incrédulos, todos tiveram a sua vida terminada em um desastre qualquer. Então são muitos exemplos, e vamos dizer, alguém vai escapar hoje falando o errado, ensinando coisas erradas? Precisamos vigiar muito, tanto no falar como também no ouvir e aceitar. Vamos examinar mais as Escrituras. Se nós conhecermos a verdade nos libertará, e a batalha da fé será ganha por nós. Muito bem, esses são os versos de 8 a 11, lendo nas Escrituras. Mas um primeiro parágrafo no subtítulo 2, o perigo dos falsos profetas. Eles trazem danos, e danos terríveis. Que poderíamos dizer de Satanás? Quanta destruição Satanás trouxe desde que se rebeliou? Vamos ver, Sodoma e Gomorra morreram todos. O povo de Israel na caminhada do deserto, morreram todos. Todos os incrédulos tombaram ali. Coré, não foi só ele que morreu, todos que acompanharam morreram juntos. Também Balaão, os midianitas foram juntos, e o povo de Israel também, por não vigiar. Balaão ensinou os midianitas como enganar o povo de Israel, morreu de lá e morreu de cá muita gente. E assim o próprio Caim teve perdido a sua descendência. Se poderiam ser milhares e milhares neste mundo, tudo morreu no dilúvio, não sobrou nenhum para dizer que tem uma descendência de Caim na face da terra. Não existe. E aí uma observação para os professores, que tem alguns aí, ou talvez algum segmento religioso, que fala sobre o sinal de Caim, que ainda está hoje aí. Não tem sinal de Caim nenhum hoje aí, porque a descendência de Caim morreu toda no dilúvio. Só sobrou no dilúvio Noé, esposa, 2 filhos, as noras de Noé, as 2, as 3 noras, 3 filhos e 3 noras, e pronto. E a palavra diz que todos eles eram justos, e Caim se perdeu com toda a multidão daqueles que eram a sua descendência. Nós colocamos na lição ainda: tendo declarado o perigo de perder a graça de Deus por negligência e abandono da militância pela fé que nos foi dada, o escritor se volta para um dos muitos perigos, os falsos mestres, que haveria falsos cristãos nas igrejas, e que desses alguns seriam falsos mestres. Todos estavam cientes, mas aqui Judas quer sublinhar o caráter perverso e terrível desses homens, o quanto a sua influência pode ser perniciosa para a igreja. São indivíduos libertinos que fazem da graça pretexto para o pecado, perdendo todo o senso da santidade e da fé. Abandonar a santidade é rejeitar a autoridade divina, que nos recomenda: sede santos porque eu sou santo. E a consequência disso é a indisposição em se submeter a qualquer outra forma de autoridade. O contraste com a atitude do arcanjo Miguel ressalta ainda mais a tolice de tais homens, pois nem mesmo ele, com toda a sua autoridade nos escalões espirituais, não deixou de reconhecer que acima de todos está Deus, o qual somente Ele pode julgar com justiça os atos daqueles que fazem mau uso
do poder que lhes foi confiado. Ou seja, até o arcanjo Miguel, quando disputa com Satanás, ele vigia nas palavras para não ultrapassar limites da verdade, que o juízo pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, não cabe a nós estar legislando, nem julgando, nem condenando coisa alguma. Tudo isso pertence a Deus. Nós temos que trabalhar com muito cuidado, dentro dos nossos limites, e não ferindo de alguma forma os limites colocados por Deus, ou da justiça e da verdade, da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, todos esses, Satanás e todos os seguidores desse assunto, estão se levantando contra Deus, se levantando contra as autoridades constituídas por Deus na igreja, ou autoridades constituídas nesse mundo, porque há certamente autoridades estabelecidas por Deus, e por isso temos recomendações de Paulo e de Pedro, com cuidado com as autoridades. E nós vivemos um tempo que todo mundo fala, julgando, condenando as autoridades, ainda que errem. Nós temos que tomar cuidado com as nossas expressões, porque estaremos ferindo autoridades constituídas por Deus. Mas erraram? Sim, podem errar. Quem é perfeito? Mas o juízo pertence a Deus, e nós temos que ter cuidado, reconhecer que tem algo errado ou algo que está certo, mas nos vigiar para não ser tomado pelo errado e não sermos achados como juízes daqueles a quem não somos superiores em coisa alguma. Assim a palavra, digamos, nas Escrituras cita o Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, podemos folhear as Escrituras, os versos 1, 2 e 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, porque palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não precisamos fazer nada, Deus age no tempo certo. O juízo pertence a Deus, a sentença é dele, e o tempo de executar isto ele também estabelece. E nós nos resguardando duplamente de não sermos envolvidos no erro e de não errarmos, achando-nos mais justos e com direito a juízos temerários ou impróprios, quando tudo pertence a Deus. Quanto à situação difícil que nós nos encontramos neste mundo, 1 João, na primeira carta, João fala sobre isso, no capítulo 2, versos 18 a 21, quando ele fala, e podemos ler: filhinhos, o assunto é sobre o anticristo ou os anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade, como também nenhuma verdade vem da mentira. É a coisa recíproca, e devemos ter todo cuidado nesse particular. Ou seja, estamos vivendo um tempo difícil. Quanta gente se levantando contra os princípios de Deus, e quantos cristãos gostando, porque agora ficam mais livres para amar o mundo e aproveitar as coisas do mundo. Mas
estão se desviando de Deus, e precisamos estar alerta quanto isso. Pode notar, sai uma nova lei contrária ao princípio de Deus, muitos se alegram, fazem festa e já entram requerendo o direito que o homem dá, quando a palavra de Deus continua firme e não se altera. Isso vemos aí continuamente. Por tudo quanto é leis estão saindo hoje, liberação de coisas proibidas. Deus proíbe e eles dizem que pode, que agora é certo, e o certo fica errado e o errado fica certo. Deus trará juízo. Ou seja, o que vivemos hoje já não é também a parte de um juízo? Não sei, mas certamente Deus está tendo controle de tudo. Isso eu posso dizer e nisso descansar. Ainda agora na palavra de Deus, voltando a Judas, o seu texto, no verso 12 até o verso 16, a expressão de Judas é: olha como ele fala figuradamente: estes, os falsos mestres, são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferos, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Observe como há um grande poder, irmãos, no dinheiro, e quem se deixa envolver pela avareza ou por amor às riquezas deste mundo está entrando num ponto dificílimo, que Paulo, Pedro, Tiago e outros sempre avisaram, naquela expressão: os que querem ser ricos estão na verdade procurando coisas terríveis sobre si mesmos, mas no contentar-se no que tem, viver uma vida de ação de graças por aquilo que recebe, é a paz no coração, é a quietude no seu viver. Mas todos que se entregaram à busca de riqueza são coisas tremendas. Observem bem isso. Balaão é um caso, e se for ver hoje, olha o sistema que nós estamos vivendo, está nítido como que estão procurando avidamente riqueza, ter benefícios a mais sobre os outros. Uns se tornam espertos e os outros tolos, e esse assunto se revolve aí, e na verdade todos estão sendo levados e entrando em coisas difíceis, e se vira a condenação. Agora, é importante disso aqui, entre outras coisas, é isso: esse assunto foi sempre existiu. Enoque é lá antes do dilúvio, ele já falou que viria certamente o juízo de Deus, e veio. Ainda bem que isso ficou escrito, está aí sendo lembrado. Enoque, lá sétimo depois de Adão, já disse que virá o juízo de Deus, certamente virá, e veio. Acabou o mundo de então, um novo mundo é estabelecido, e vai acabar também, porque estão se desviando de Deus terrivelmente. Quando
Quando? Não sei. Então, se deixarmos levar, vamos sucumbir. Mas se ficarmos procurando a graça de Deus certamente virá escape para nós. Mas continuando um pouco mais, um segundo parágrafo nós temos na nossa lição e que podemos estar considerando porque está em tela para nós lermos. Lembrando que falsos profetas são, antes de tudo, falsos cristãos, o apóstolo ainda descreve, através de fortes comparações, a condição desses homens em meio à comunidade cristãs. Mas essa atuação será finalmente removida e o seu fim tenebroso será público diante de todos. Cabe então lembrar que a existência de tais homens no meio do povo de Deus é um sinal do fim dos tempos, sinal esse predito desde os tempos mais remotos, tais como os dias de Enoque. E para maior confirmação, lembrar a palavra mais recente dos apóstolos, que disseram que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Mas o juízo de Deus é certo, e eles não são grandes coisas não. Aí essas colocações feitas por Judas chama de ondas impetuosas do mar, que batem, se batem, e o final é só sujeira na praia, nada trouxeram de bem. Ou então a colocação que é feita, verso 12: esses são manchas em vossas festas de fraternidade. Enquanto muitos estão comemorando, confraternizando, alegre-se no amor fraternal, na irmandade, eles estão ali com segundas intenções. E hoje em dia, quantos procuram a igreja só com a intenção de ter eleitores a seu favor? Então, Deus que vê tudo isso, percebe que há manchas no meio da festividade santa. Vamos estar atentos nesse particular e a nós mesmos vigiarmos para não sermos como esses que estão com segundas intenções naquilo que é festa, o culto a Deus, e nós estamos ali com outras intenções. Deus está vendo tudo isso. Aqui coloca-se: apacentam-se a si mesmos sem temor. Ou seja, vem a nós o reino de Deus, e ainda que você tenha que perder alguma coisa, não valorizam a vida humana, nem a salvação de outros. A sua mesma estão valorizando, colocando a vantagem que pode ter, vantagem momentânea, sobre todas as coisas. Mas também a palavra diz que são como nuvens, que não trazem chuva, nuvens que vão por aí, sendo levadas pelo vento. Nas suas apresentações podem trazer esperanças, mas são esperanças vãs, são nuvens sem água. É como a palavra coloca, e nós devemos estar atentos, não esperando que podemos aproveitar um pouco desses que assim comportam. Mas em versos dentro da nossa lição, agora 17 até o 19, Judas deixa mais uma exortação ao colocar: mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora observem, eu estive pensando comigo mesmo, estes que se levantam são uma confirmação de que o tempo está terminado. Sempre houve isso. Que tempo que terminou? Sim, irmãos, há um tempo que terminou, o tempo daquela geração. Precisamos estar percebendo isso, porque senão estaríamos sempre esperando o fim do mundo para ver alguma coisa. Não, está cheio de exemplos.
a cada geração nós temos juízo de Deus, reprovando coisas erradas pelo mundo todo. Então, para os que viviam uma geração passada, o que acontecia, que os atordoava, que os preocupava, já era alerta do fim, ou tempo último. Se não era do mundo, era deles, porque já passaram também. Assim vamos ver Primeira Guerra Mundial, quanta luta contra a mortandade. Segunda Guerra Mundial, quanta luta contra a mortandade. Depois disputa pela hegemonia do mundo, bloco de cá, bloco de lá, e milhões morrendo por interesse de governantes que querem ter o poder ou daqueles que querem estar em boa situação, como superiores de um grupo de gente pelos quais ele não zela, mas cuidam de si mesmo. Pastores, líderes que apacentam a si mesmos. Mas em cada geração já aconteceu o juízo. A geração já foi o fim deles. Lembremos da Segunda Guerra Mundial, mas quanta coisa terrível. Quem viveu naquele tempo dizer é o fim do mundo. Para eles foi mesmo. Mas no tempo que a guerra estava havendo, era para eles buscarem a Deus. Era momento de correr para Deus, pedir misericórdia, porque era fim daquela geração. E não levaram em conta. Saíram para as batalhas dizendo que seriam vencedores. Morreram. Cadê a grandeza da Alemanha, da Itália, do Japão? Quantos morreram? Ou seja, mataram-se a si mesmo, numa provocação inútil, numa soberba. Atentemos para isso. Agora, atualmente está aí essa peste. Será que estamos procurando a Deus? Será que estamos vigiando? Porque é um sinal do fim? É sinal do fim desta geração, e nós precisamos despertar e buscar mais a Deus. Mas sinto muito, eu estou vendo muita gente evitando de ir para a igreja, mas não evita de ir a cinema, a shopping, a loja, isso, aquilo, outro, e tantas coisas. O que está acontecendo é pretexto para eles não virem à igreja, porque na verdade não estão amando a casa do Senhor, não estão amando o estar junto com os irmãos. O comum e suave é que os irmãos vivam em união. Se tem zelo, estão preocupados, se retiram, não vou falar nada. Mas se retiram-se só da igreja e vivem a normalidade do mundo, então na verdade não amam a Deus. É um testemunho que não vão estar aprovados se a vida deles terminar neste tempo. Para eles é o fim e estarão reprovados. Portanto, vamos entender essas colocações. Mas a exortação é essa: mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas. Mostrando que ele está citando os apóstolos que já teriam falado, e numa citação que parece que hoje mais não falam, onde coloca Judas talvez como um dos derradeiros sobreviventes daquele tempo e daqueles que conheceram Cristo Jesus. Mas continuemos um pouco mais, agora entrando já no subtítulo terceiro, as armas da nossa batalha. As armas da nossa batalha. E os versos que temos para ler são os últimos versos, 20 a 25, e que assim trazem para nós: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, como com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos.
agora e para todo o sempre. Amém. O nosso terceiro subtítulo, com esse título, as armas da nossa batalha, ou da nossa milícia, que aqui não se fala dessas armas, não cita armas, como Paulo muito propriamente colocou nas cartas aos Efésios, em Coríntios também, sobre a batalha e a necessidade de ir com armas certas, armas espirituais. Mas ele está colocando aqui estas armas sem falar que são armas, mas são os elementos que vão nos dar garantia e situação favorável de vitória no meio desta batalha. E assim, nesse único parágrafo do subtítulo 3, as armas da nossa batalha, está escrito para nós e acompanhamos. O escritor sagrado conclui exortando os fiéis a uma aplicação cuidadosa e constante, no sentido de preservar a graça de Deus. A atitude essa expressa nas palavras: edificando-vos, orando, conservai-vos, esperando. Trata-se de uma batalha pela fé. Para combater são necessárias armas espirituais para resistir e debelar as forças da maldade. Observe, não é protestos, não é alguma outra forma que os homens usam como greve, nada disso. A coisa nossa é com Deus. Não temos que confrontar pessoalmente a carne nem outros que são inimigos de Deus. Estando eles na carne, nós temos que entrar no Espírito. O clamor a Deus, o cuidado diante de Deus, a nossa aprovação diante de Deus, a nossa súplica em favor de alguns que podem cair, para que sejam resguardados, é isso aí que vai dar a vitória, porque Deus por si mesmo já despacha os anjos e já vai fazendo a batalha que muitos de nós queremos fazer por nós mesmos. Como alguns dizem, nós temos que manifestar. Sim, manifeste diante de Deus. Manifeste diante de Deus para ver se vai ser mais forte a sua atuação e o proveito dessa sua manifestação. Certamente. Ou seja, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitos falam isso no sentido de bênçãos e mais bênçãos, mas também de livramento, de proteção e de Deus trazer juízo sobre a face da terra, livrando, poupando os que são de Deus. Portanto, vamos entender isso, orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos paz no nosso viver neste mundo. Então essas são nossas armas. Mas nesse parágrafo ainda temos, colocando em sequência, a atitude do cristão espiritualmente combativo sempre se reflete em benefício para o próximo, particularmente os que foram privados de forças em razão da dúvida. Faz parte da caridade cristã dispensar a estes os cuidados espirituais para que possam se levantar e voltar ao combate, mas nunca ignorando que o poder para levantar os caídos vem do mesmo Deus que sustenta os que ainda estão de pé. E nesse particular temos tantas palavras para falar das armas espirituais que devemos usar e do cuidado de uns com os outros, e deixarmos esse assunto de apontar, lá, viu, caiu, lá, pecou, lá, transgrediu, como temos satisfação na queda do irmão, ou se gloriando que ainda está de pé e o outro já caiu. Aquele que está de pé, cuide-se que não caia, porque quem garante que ele vai estar de pé? Mas o sentido da palavra é: se alguém está caindo, corramos para ajudar, não é acabar de lançar fora. Nunca é isso, nunca. O amor leva-nos a não julgar e não condenar, mas correr atrás e procurar salvar. Seria como alguns que podem estar à beira do abismo para cair e fica a gente lá na plateia observando: vai cair, agora vai cair. Onde está o amor? Era para
entrar numa ação de correr, se possível, e livrar, ou então clamar a Deus por livramento. E o livramento de Deus é muito mais eficaz, que haja um e que haja outro. Mas muitas vezes alguém se gloria por estar em pé enquanto o outro caiu. Certamente não vai ser aceito diante de Deus. Já caiu nesse mesmo modo de considerar a queda do seu irmão. Portanto, dentro do texto bíblico, nós temos vários versículos apontados, como em Efésios, um texto mais claro sobre o combate espiritual e a necessidade de nós estarmos preparados. Ali, nos versos de 10 a 18, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quais são nossas armas? Não temos uma dispensa com armas, não temos assim. Vamos lá procurar o quê? Humanamente se procuraria as armas de destruição ou de defesa carnal, mas a espiritual é espiritual, e não está numa prateleira na igreja, não, tem que buscar de Deus. E a forma resumida é orar em todo o tempo e vigiar nisto. Orar, clamar diante de Deus. E aqui destaco esse particular, quando a palavra diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é só orar por si, não, é orar pelos demais irmãos. E nesse processo, clamar a Deus por nós mesmos e pelos irmãos, pronto, vamos fortalecendo espiritualmente, e de Deus vem a graça, e graça abundante para vencermos nós e outros também. É o que Judas, sem colocar muitas palavras, fala, dizendo desta forma, quando ele diz: edificando-vos, orando, conservai-vos, esperando, e etc. Mas ele citou, Judas citou bem a palavra no aspecto da oração e na busca do Espírito de Deus para sermos vencedores. No verso 20: mas vós, amado, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha aí, conservai a vós mesmos. Sim, segue a expressão de Judas, sem muitas palavras, mas batendo pontos que são importantes e devemos então valorizar e aplicar no nosso viver. Assim, em sequência, vamos estar concluindo essa nossa lição, e o texto colocado é: bem descreveu o apóstolo, ou o irmão na fé, Judas. A fé é santíssima. Para nós que não vivemos mais no tempo das sombras ou das figuras, mas que neste trimestre aprendemos tanta coisa sobre o cuidado dispensado às coisas santíssimas a Deus, que possamos nos propor uma atitude de maior zelo, devoção e interesse por tudo que esteja relacionado a essa fé
depositada em nossos corações e nos considerar consagrados por Deus para viver prontos para atender a todos os serviços necessários, para conservá-la sempre como o nosso mais puro e precioso tesouro. Aí está esta observação e conclusão. E no modo de se colocar isso, eu lembro também, irmãos, que uma das coisas importantes para nós estarmos sendo guardados e nos resguardarmos de tantos males que existem no mundo, por favor, é nos ocuparmos mais nas coisas de Deus. Nos ocuparmos mais. Antigamente, os irmãos da igreja ocupavam-se muito qualquer coisa que envolvia a igreja. Não é questão de limpeza, não é questão de obras a fazer, construir ou fazer reformas. Estou querendo dizer, o principal é que estar sempre juntos, evangelismo junto, culto volante, culto nas casas, sempre junto, isso, aquilo, aquele outro, sempre juntos, oração, todos juntos, culto da mocidade, todos juntos, e etc. Mas hoje a gente vê que as pessoas estão deixando, não se ocupam nem materialmente, nem espiritualmente na casa do Senhor. Precisamos entender isso. No tempo das figuras, ainda que já estudamos a lição deste trimestre todo, que figuras são figuras, mas vamos lembrar de Neemias, que fazia aquilo que tinha que fazer pelo povo de Deus, pela cidade de Deus, e depois dizer: lembre, Senhor, de como eu me dediquei a essas coisas, labutando, construindo muro, lutando contra os inimigos da verdade, dos que não andavam direito no meio do povo, dos que não guardavam o sábado, e lutava o tempo todo, até fisicamente, contra os irmãos. Era aquele tempo, mas mostra uma dedicação, se ocupar com as coisas de Deus. E nós precisamos nos ocupar. Qual o seu dom? Espiritualmente falando, não vou falar materialmente não, ainda que isso possa ser saudável, tudo com equilíbrio, mas se ocupar. Eu posso dizer para o irmão por testemunho que uma das poucas ou das várias palavras que recebi para o Senhor, não acho que são tantas assim, ele me falou muito sobre isso: me dedica à palavra, que aqui estaria, vamos dizer assim, o meu fortalecimento. Para mim é isso. Estar envolvido com a administração da palavra, para mim é segurança, bem ocupado, não estou ocioso. Na ociosidade eu vou perder alguma coisa, estou em risco, mas me ocupando na palavra para mim e para você, na oração, no testemunho de Jesus, no uso da misericórdia, assistir aos necessitados. Faça o que você pode fazer, ocupe-se. Hoje nós temos televisão de tudo quanto é jeito, em casa, no quarto, na mão, no celular, e muitos estão ociosos nas coisas espirituais e muito ocupados nas coisas materiais. Aí vem um desastre. Mas vamos nos ocupar melhor dentro dessa exortação de Judas. Vamos batalhar, vamos trabalhar pela fé que uma vez nos foi dada. E assim encerramos essa nossa lição, lembrando que andamos dentro do esboço colocado de 3 subtítulos: a batalha da fé, o perigo dos falsos profetas e as armas da nossa batalha. E, finalmente, o nosso textual tão importante que não podemos esquecer: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É o verso 3 no livro de Judas. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente
a transmissão, a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.